Olá pessoal, saiu o vídeo mais esperado dessa série sobre a nova lei tributária de 2025 e alocação de imóveis. E olha só como eu tô melhorando os vídeos para vocês. A qualidade, ela tá melhorando, eu tô aprendendo a mexer, com IA na edição. Tem isso sim. E vamos que vamos. Olha, eu coloquei até a cidade maravilhosa aqui no fundo para vocês. Brasília é linda, gente, é linda demais. Eu sou apaixonada por essa cidade. E como o vídeo é meu, eu decidi que é ela que fica de fundo. Brincadeira, pessoal. Se vocês quiserem que eu utilize outras cidades, se vocês estão me ouvindo de outra cidade, me conta aqui nos comentários qual, que eu preparo a surpresa para vocês nos próximos. Seguindo, vamos lá. Eu recebi um total de 17 perguntas e mais uma vez eu agradeço cada um que participou e contribuiu para a gente poder estar aqui hoje, ampliando nosso conhecimento e fazendo essa troca. Como algumas das perguntas foram semelhantes, o que eu fiz? Eu mantive uma pergunta apenas quando elas foram bem semelhantes ali, tá? Para não ficar repetitivo. Mas eu não deixei passar nenhuma dúvida que vocês me enviaram. Vem comigo, que hoje você vai dormir tranquilo, seu travesseiro vai estar macio que nem nunca teve antes. Vou começar apenas pedindo para vocês curtir esse vídeo, para que esse vídeo ele chegue em mais pessoas e assim ajude mais pessoas. O futuro, pessoal, ele é coletivo. Alguém disse isso e eu achei bem bacana, o futuro é coletivo. Então eu preciso da ajuda de vocês, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então já deixa o seu curtir aí. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo exemplo 1. Ele diz assim, ela. Tem um apartamento na Asa Norte, uma kitnet alugada por 1.400. Apenas esse imóvel. Como fica meu caso? Então vamos olhar aqui para essa tela aqui que eu descobri, que eu achei genial. Então eu vou abrindo aqui as perguntas e respondendo para vocês vão me acompanhando aqui. Eu achei bem didático dessa forma. Vamos lá. O que a nova lei diz? Que você está abaixo de 240 mil ao ano e não são mais de 3 imóveis, então está isento para IBS e CBS. E nesse caso aqui também, você é isenta de recolhimento de imposto de renda na pessoa física. Por quê? Você está na faixa de isenção na tabela de 2025. Então, se a gente pegar aí a tabelinha de 2025, olha, eu vou colocar ela aqui na tela para vocês. Vou aproveitar. Eu busquei essa tabelinha aqui, pessoal, no site do governo. Por quê? Se você der um Google, e pedir a tabela do recolhimento de imposto de aluguel, você vai reparar que vão ver algumas que já estão desatualizadas, que foram lançadas nesse ano de 2025, mas está desatualizado. Então, assim, pessoal, muito cuidado quando vocês ficam pesquisando, apenas jogando a pergunta na internet, nos portais de busca, porque nem sempre a informação está correta. Por isso que é bom consultar, ter cuidado aí com a fonte, tá? Então a tabela é essa, deixei aqui para vocês darem uma olhadinha. Qualquer coisa você salva o vídeo para consultar aí mais tarde, tá bom? E vamos seguindo. Então, esse caso 1 aqui tá isento. Eu esqueci de mencionar aqui, vou voltar rapidinho. A renda mensal que eu calculei, que ela me deu de 1.400, a renda anual então calculada foi de 16.800, tá? Então essa renda anual é isento, tá abaixo de 240 mil e nem é também mais de 3 imóveis, isento para IBS e CBS, tá bom? Então vamos seguir. Vamos aqui, ó, o exemplo 2. Diz assim, tem apenas um imóvel residencial e o valor recebido dele é maior que 240 mil ao ano. Eu declaro só na declaração anual. Se eu tiver mais de 3 e o total dos recebimentos somar mais de 240 mil ao ano, daí eu teria que recolher o novo imposto, botem em parênteses IBS, CBS. Certinho. Mas, aí diz aqui assim ainda, hein? Mas eu li que no caso de receber menos de 240 mil, eu teria isenção total, artigo 251. Então eu não pago imposto, certo? Ou pago a antiga alíquota de 7,5% a 27,5%.
Olha só, pessoal, essa pergunta foi a mais fácil de responder aqui. Por quê? A pessoa ela fez já o questionamento, ela fez a pergunta dela, mas já seguindo uma linha de resposta assim mesmo, que está quase que integralmente correta. Sim, você vai ficar somente com recolhimento, né, no imposto de renda de pessoa física, tá bom? Verifica então o valor mensal que você está recebendo, tá? Todo mês você verifica, confere a tabela da Receita Federal e mantém o que você já faz para esse ano e para os próximos anos. Você mantém também. Combinado? Eu sei que para esse ano de 2025, o valor, se não me falha, até 2 salários mínimos está isento de recolhimento de imposto, tá? Então, se o que você recebe estiver acima disso, vamos verificar lá na tabela da Receita Federal qual a sua faixa de receita mensal e qual a porcentagem incidente, tá bom? Para fazer o recolhimento do imposto certinho. Olha só, legal, né? Sinceramente, quem tá reclamando e brandando só coisas negativas sobre a nova lei tributária é porque não sabe de nada. Só fica repetindo aí besteira sem sentido que escuta porque consome material ruim na internet, pessoal. É isso. Quer parar de falar bobagem ou passar raiva à toa? Vem viver a paz e dominar o assunto. Já me segue e deixa aqui o seu like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas e ajude um número maior de pessoas possíveis, tá bom? Vem comigo. Vamos lá para o exemplo 3. Vamos lá, o exemplo 3 diz o seguinte: Jéssica, estamos com aqueles 2 apartamentos que compramos com você alugados. A kitnet está por 900 e o 2 quartos está por 2.400. É imposto de renda já de costume ou isso muda? Vamos lá, vamos calcular. Ó, nós temos aqui uma renda mensal de 3.300, uma renda anual de 39.600. O que a nova lei diz? Que você está abaixo de 240 mil ao ano. E também não são mais de 3 imóveis. Então está isento aí para IBS e CBS. No seu caso, você mantém o recolhimento de imposto de renda de pessoa física, né, sobre o aluguel recebido, e a sua receita atual está na faixa 3, que é a de 15%. Continue acompanhando a tabela de 2026, né, no próximo ano, para verificar se mantém 15% ou se muda. Quanto ao imposto IBS e CBS, repito, você é não contribuinte. E esse exemplo 4 aqui, pessoal, olha só, eu acho que tem muita gente com esse caso. Então vem comigo, presta atenção, olha aqui, ó, olha a tela. Apartamento em Águas Claras alugado por R$ 2.750. Olha só, bacana, pode ser um 2 quartos aí bem chique ou um 3 quartos, vamos lá. Renda mensal de 2.750, o que dá uma renda anual aí pra gente de 33 mil. O que a nova lei diz? Meu querido cliente e amigo pessoal, essa pergunta aí veio de um cliente meu com um amigo pessoal. Vamos lá, você está abaixo de 240 mil ao ano e abaixo de 3 imóveis também. Isso significa que você está isento. No seu caso, você mantém o recolhimento de imposto de renda ali na pessoa física mesmo, sobre o aluguel recebido. E a sua receita atual, ela está na faixa 2, que é de 7,5, né? Então você continua acompanhando aí a tabela para ver se você vai continuar nessa faixa e saber qual o valor no próximo ano, ali em 2026, tá bom? Um forte abraço e vamos combinar uma trilha de bike, viu? Eu prometo que dessa vez a gente não vai pedalar 100 km. Pode aceitar aí o convite, tá bom? Brincadeira aí. Quinta perguntinha aí que eu separei, vamos lá, vamos seguindo. Imóvel comercial em alugado por 18 mil ao mês. E ele diz também o seguinte: eu alugo junto alugo mais 2 vagas com escrituras separadas. As vagas têm escrituras separadas, tá? Tudo incluso nesse valor. Então, ou seja, traduzindo aqui, pessoal, quem não entendeu, é um imóvel comercial. Além dele, são 2 vagas que têm escrituras separadas, mas ele aluga tudo no mesmo contrato, tá tudo incluso nesse valor de 18 mil. Então, nós temos aqui
que a renda mensal dele é de 18 mil e a renda anual de 216 mil, né? O que a nova lei diz? Que você está abaixo de 240 mil ao ano e não são mais de 3 imóveis. Não precisa nem aguardar a regulamentação aqui nesse caso específico, né, sobre a questão do imóvel distinto. Pode ficar tranquilo, tá? Isento para IBS, isento para CBS. No seu caso, você mantém o recolhimento de imposto de renda pessoa física sobre o aluguel recebido. E a sua receita anual, ela está na faixa 5, no teto ali que é de 27,5%. Quanto ao imposto IBS e CBS, você é não contribuinte. Pessoal, olha só, no bloco 3, se eu não me engano, foi no bloco 3 mesmo, eu falo sobre essa questão específica de imóvel distinto. Vou usar então esse exemplo 5 aqui para fixar essa informação. O rapaz aqui, ele tem um imóvel e 2 vagas. São escrituras separadas, 3 escrituras, mas no mesmo contrato de aluguel. É sobre isso que ainda vamos ter uma regulamentação na lei. Então vamos aguardar para entender se, mesmo escrituras separadas, ou seja, são 3 imóveis em um mesmo contrato, ainda assim não se configura um imóvel distinto, tá? A gente tem que aguardar essa regulamentação. Mas de qualquer forma, mesmo se eles considerarem imóvel distinto, nesse caso você não está com mais de 3 imóveis alugados. Vamos aproveitar esse exemplo e revisar ainda mais? Sim, vem cá, vamos lá. Expert, como ainda é esse ano, gente, 2025, como é? Pessoa física que aluga imóvel comercial recebe o valor do aluguel sem a incidência de ISS, PIS, COFINS e ICMS. O proprietário, ele paga apenas o IRPF sobre o recolhimento, segundo a tabela progressiva do imposto de renda, ou pode optar pelo carnê-leão mensal. Despesas dedutíveis, vamos falar aqui das despesas dedutíveis como taxas e reformas pagas pelo locador. Elas podem sim reduzir a base de cálculo do imposto de renda, viu? Fica a dica. Com a nova lei complementar de 2014 e 2025, como que vai ficar esse cenário? Acabei de falar aqui de 2025. E a partir de 2025, como fica? Com a nova lei complementar 214, o IBS e a CBS não se aplica se o aluguel foi recebido por pessoa física, desde que não sejam enquadrados em como empresa de fato, né? Como 216 mil ao ano está menor que 240 mil, então não atinge o patamar de risco de enquadramento automático por alta receita, ok? Você aqui continuará pagando apenas o imposto de renda de pessoa física, como já faz hoje, tá? As mudanças da Lei Complementar 214, pessoal, para locações, elas atingem mais quem? Vamos lá, pessoas jurídicas que alugam imóveis, pessoas físicas com vários imóveis e receita superior a 240 mil ao ano com locações, tá bom? E quem administra a locação de forma empresarial. Então, esses aqui são os mais impactados por essa nova lei, ok? Então, nós fechamos aqui muito bem esse exemplo, tá? E vamos para o próximo. Eu tenho mais aqui 4 exemplos bem legais, Vem comigo, vamos lá. Vamos olhar aqui para o 6. Jéssica, eu aluguei a casa no Lago Norte, tá 7 e pouco. Como fica? Mas caso pretendo alugar o apartamento da Asa Norte, você já conhece. Gente, desculpa, eu vou repetir essa leitura aqui. Jéssica, eu aluguei a casa no Lago Norte, tá 7 e pouco. Como fica? Mas caso pretenda alugar um apartamento na Asa Norte que você já conhece. Ok, entendi. Minha filha está se mudando para outro estado e se eu alugar também esse apartamento, muda alguma coisa? Quanto eu consigo lá? Eita, quanta pergunta, mas eu vou responder todas. Vamos lá. Vamos olhar aqui para a renda mensal. Ela nos deu a renda mensal aqui, 7,5. A renda anual, então, para ela fica 90 mil. O que a nova lei diz? Que você está abaixo de 240 mil ao ano e não
são mais de 3 imóveis, então está isenta para IBS e CBS. Então aqui no seu caso, você mantém o recolhimento do imposto no seu imposto de renda de pessoa física, tá? Sobre aluguel recebido. E a sua receita atual, ela está em qual faixa, né? Faixa 5, de 27,5. Quanto ao IBS e CBS, você é não contribuinte, fica tranquilo, tá? Agora, sobre a questão que você me falou do aluguel na Asa Norte, né? Se não me falha a memória, esse apartamento lá são 125 metros quadrados, tá, pessoal? 3 quartos, uma suíte e sem vaga de garagem. Nesse caso, você vai pegar aí, na média, de uns 5 mil por mês. Para bater o martelo no valor exato, quando esse apartamento desocupar, você me chama para eu ir vê-lo pessoalmente, né? Ver esse imóvel pessoalmente para a gente fechar de vez o valor, tá bom? Estamos combinadas? E fique tranquila, pois ainda que somada a renda de locação desses 2 imóveis, da Casa do Lago Norte e desse apartamento da Asa Norte, você ainda estará isenta das novas alíquotas de IBS e CBS, porque o valor não ultrapassará 240 mil, ok? Vamos lá. Exemplo 7, olha aqui, pessoal, 3 apartamentos alugados, renda total de 21 mil. Faça o recolhimento no imposto anual e a imobiliária administra. Excelente exemplo! A lei diz que você está acima de 240 mil ao ano e não são mais de 3 imóveis. A lei, pessoal, ela está muito clara sobre os critérios cumulativos, que é o quê? Receita acima de 240 mil e mais de 3 imóveis. Opa, contando os dedos aqui. Ok? Então, para você entrar automaticamente como contribuinte regular, são mais de 3 imóveis, mais de 3 imóveis e uma receita acima de 240 mil. Ou seja, atualmente você recolhe apenas o imposto de renda de pessoa física e por enquanto vai se manter assim, isento dessa forma, tá? Para IBS e CBS. Mas preste atenção que o que acontece? Em algum momento pode ser que o fisco entenda que essa sua atividade é uma atividade econômica habitual e, se isso ocorrer, você foi enquadrado como esse tipo de atividade econômica habitual, pode ser obrigado a recolher também os novos tributos de IBS e CBS. Eu repito, pode ser que, visto que esse enquadramento, no seu caso, ele não é automático, tá? E ainda dependemos de alguns critérios de regulamentação e fiscalização. Mas sim, o risco de você ser enquadrado, ele existe sim e aumenta quanto maior for a estrutura de gestão que você tem para esses imóveis, tá? Então, se você tem uma equipe que trabalha te ajudando a administrar, a gerir essas locações ou alguma secretária, se você tem um escritório para isso, pode ser considerado sim, tá? E aí você passar a ser considerado contribuinte regular. Minha sugestão é você ir acompanhando com o seu contador tributarista e verificar se já vale talvez a pena formalizar uma pessoa jurídica para administrar esses imóveis. Nesse caso, talvez simular uma carga tributária como pessoa física versus pessoa jurídica e ver o resultado disso. Por quê? Pode ser que o Simples Nacional, o lucro presumido, pode ser que sejam mais vantajosos para você, uma dessas duas opções, do que você se manter em pessoa física. E acompanhe também regularmente, porque o limite de 240 mil, ele pode vir aí a se tornar um gatilho oficial para caracterizar pessoas físicas como empresa de fato, tá, pessoal? Então, vamos acompanhar mais de perto aí esses casos, tá? E aí, pessoal, olha aqui para a tela. Passou de 240 mil. São mais de 3 imóveis e você não está alugando por pessoa jurídica e sim por pessoa física, se liga, o imposto é imposto de renda pessoa física, mais CBS e IBS. Vale a pena então verificar se formalizar uma empresa para administrar e dirimir o volume dos impostos incidentes na receita vai valer a pena. Agora, pessoal,
vai ter que se organizar, cara. Vai ter que se organizar. A bagunça vai ter que ter gestão, né? Como dizem. E nem todo mundo gosta de organização. Parece, né? Porque eu tenho escutado reclamações e, sinceramente, essas reclamações, elas me dão duas linhas de raciocínio. Ou a pessoa tá com preguiça mesmo, não quer se organizar, simplesmente quer sim ser um fora da lei, sabe-se lá por qual motivo, né? Ou dois, escutou besteira por aí, viu vídeo na internet que não é verdade, não tá entendendo nada e tá se estressando ou se preocupando à toa, por nada. Então assim, ó, vamos acabar com isso. Vai no meu perfil, me segue para não perder tempo e nem se preocupar com essas questões imobiliárias, porque lá você tem tudo mastigadinho, traduzido para você. Vamos seguir. Eu pedi aqui, pessoal, para IA, eu tô ficando legal nisso, para fazer um quadro aqui para vocês fixarem bem essas informações que eu acabei de passar. Então, tô colocando aqui na tela um print e salva esse vídeo para você consultar novamente mais tarde, essa imagem. Seguindo, exemplo 8. Meu apartamento no Noroeste que você alugou e administra. Me ajude novamente, Jéssica. Risos. Vamos lá, vou te ajudar. Renda mensal, qual é a renda mensal que a gente tem aqui? Pessoal, esse apartamento é maravilhoso. Nós o locamos aqui muito bem, são 2 quartos por praticamente 6.500 ao mês, tá? A renda anual tá 78 mil, eu arredondei aqui, tá? O que a lei diz então nesse caso? Que você está abaixo de 240 mil ao ano e também não são mais de 3 imóveis, então você está isento para IBS e CBS. No seu caso, você mantém o recolhimento de imposto de renda de pessoa física sobre o aluguel recebido, tá? Item 9, vamos lá. 18 apartamentos em Águas Claras, receita superior a 280 mil por ano. Ok, vamos calcular? Renda mensal de... Bom, se ele botou aqui 288, eu fiz uma conta aqui de padeiro, dei uma arredondada, tá, pessoal? E aí, como que ficou? Olha aqui. Coloquei aqui, então, que a renda mensal é superior a 24 mil por mês, tá? E a renda anual, então, superior a 288 mil. O que a nova lei diz? Que você tem uma receita anual superior a 288 mil. Então, passará a ser contribuinte regular, sim, CBS e IBS. E, caso não seja PJ, você também recolhe imposto de renda sobre pessoa física normalmente. Veja o vídeo do bloco 1, que está no meu perfil, para entender o cronograma de recolhimento do imposto, tá? De CBS e IBS. Eu não vou falar do cronograma aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e cansativo. E eu já falei desse assunto. Então vai lá no meu perfil, tem lá bloco 1, cronograma, e lá você vai ter tudo bonitinho. Pode dar uma conferida, vale a pena, tá bom? E para fechar aqui esse exemplo, pessoal, vou pegar aqui só a informação, vou voltar aqui, ó, que para cima, uma renda acima de 280 mil, pessoal, não importa qual número de apartamentos são, se é um só ou se é 1 milhão de apartamentos. Se você tem uma renda regular, uma atividade econômica habitual, te gerando um valor acima de 280 mil, com 288 mil com locação de imóveis, você é considerado automaticamente contribuinte regular, tá? Tanto de CBS quanto de IBS. E aqui, meu camarada, no seu caso, vale simular com seu contador. Se migrar para uma PJ, vai diminuir o valor dos seus impostos, porque você pode substituir o IRPF pelo IRPJ. E também há também os regimes de transição, né, para contratos já existentes, regimes específicos para pessoas jurídicas, lembra? Falei isso também em blocos anteriores. Tem tudo separadinho por cada assunto, dá uma conferida lá no meu perfil, tá? Tá fácil de encontrar, você pode ir até lá e consultar para dominar esse assunto e sentar com o seu contador e fazer a melhor escolha, ter a melhor opção aí para vocês. Gente, eu criei aqui o cenário 10, tá? Esse último aqui fui eu que criei. Visto que eu percebi que tem muitos clientes que ultrapassam essa renda
de 288 mil, tá? Então, vem cá comigo. Olha esse cenário aqui. 10. Pessoa jurídica com renda acima de 288 mil, alugando mais de 3 imóveis, sendo a maior parte dos contratos com data anterior, antes à publicação da nova lei. Como fica? Olha só, antes da nova lei, essa pessoa jurídica, ela recolhia o imposto de renda de pessoa jurídica mais o CSLL, sem incidência de ISS, PIS ou COFINS sobre as locações, porque são bens imóveis próprios, tá? A Receita Federal, o que ocorre? Ela considera como rendimentos de aluguel e não como prestação de serviço, porque os imóveis eles são próprios, tá bom? E aí, o que a gente tem? Tem que, com a nova lei, passaram a incidir CBS e IBS. E o ponto mais interessante vem agora. Olha aqui, pessoal, contratos anteriores à lei, esses terão um regime de transição até o fim do contrato ou pelo prazo definido, né, pela regulamentação dessa lei, e que atendam também a certas condições. Então, poderão continuar recolhendo aí os tributos com uma alíquota reduzida, muito boa aí de 3,65%. Jéssica, quais são essas condições? Olha, eu já falei dessas condições no vídeo 5, no bloco 5, tá? Já falei tudo sobre esse assunto de contratos existentes. Só ir no meu perfil e verificar que você vai dominar esse assunto lá também, tá bom? E isso, em tese, pessoal, significa o quê? Que não se aplicará imediatamente CBS e IBS sobre esses contratos antigos, desde que não sejam renovados ou alterados, tá bom? Contratos novos, esses passam a ter incidência, sim, da CBS e IBS, cumulativamente ao IRPJ e à CSLL, no cronograma, tá? Que tá lá no bloco 1. Dá uma olhadinha lá se você tiver dúvidas em relação a isso. Prontinho, fechamos aqui esse bloco extra e eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Aproveita, se você ainda não fez, deixa seu like aí pra mim e me conta nos comentários o que você achou ou me dê alguma sugestão para eu ir melhorando. Pode ser o conteúdo, pode ser os vídeos. Caso você queira, pode deixar aí sua sugestão. Sugestões são muito bem-vindas, tá, pessoal? Não esquece de curtir o vídeo para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. Vamos lá, juntos nós vamos mais longe e o futuro é coletivo.